Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Patruscast, podcast da Patrus Transportes. Hoje a gente tem o prazer de ter aqui com a gente a publicitária, especialista e mestre em administração pela Fundação do Cabral, especialista em gestão estratégica de marketing, professora, consultora, coaching, empresária e minha guru, Priscila Duarte. Meu coração tá disparado aqui, tá, gente? Só pra compartilhar, tem gente de batimento cardíaco aqui, né? Mas tá disparado de alegria e amor por essa empresa. Surpresa pelo convite, que eu adorei. Então, muito bom estar aqui com vocês. Muito bom. Obrigada. Então, Priscila, para nós é uma honra muito grande, é uma alegria muito grande tê-la aqui. Você nos ajudou na gestão, você nos trouxe conhecimento, nos trouxe formação, nos educou. Então nós temos muita história para contar. Então o Patruscast convida a Priscila para compartilhar a sua história, a sua vida, os grandes momentos que você teve aqui na Patrus e na sua vida profissional. Então, vamos lá, Priscila. O que a sensação de entrar aqui no nosso ambiente aqui, no nosso estúdio aqui, o que é isso aqui, ó? O que é isso? Representa o quê? Que representa a energia da Patrus, né? Que está simbolizado aí no laranja e no vermelho dessa marca. Acho que representa também um momento de muita gratidão que eu tenho na minha carreira, porque a Patrus foi o meu primeiro cliente quando eu resolvi empreender. Então, e era nessa sala que a gente está aqui hoje que a gente fazia as nossas primeiras reuniões, né? Então, para mim é uma alegria gigante, gigante. Fiquei super impactada, primeiro com a surpresa, eu não sabia que eu ia estar aqui hoje, então, mas assim, uma nostalgia e um sentimento de gratidão, acho que é isso que me bate no coração assim agora. Então, a Patrus é uma empresa que a gente está trabalhando para usar a expressão que você falou, de predisposição à transformação digital. Então, essa entrevista vai estar no YouTube, vai estar disponível aos nossos colaboradores, e essa entrevista aqui tem um sentido, esse estúdio aqui tem um sentido da gente trazer a transformação digital para dentro do nosso negócio. Então vai ter um impacto maior de levar para os colaboradores as histórias e usar as tecnologias, né, Renata? Sim. Usar as tecnologias de rede social, da Patrus estar no mundo digital. Então os colaboradores nossos têm que ter a visão que nós temos que escalonar o nosso negócio, temos que usar a tecnologia e temos que trazer a tecnologia para dentro do nosso negócio. Eu sigo a Priscila nas redes sociais, claro, né? A Priscila já foi minha chefe em outra empresa, a gente tem uma relação de amizade e uma relação assim de muita admiração que eu tenho por essa mulher, gente. Eu tenho um amor gigantesco por essa pessoa que está aqui, né? E eu sigo ela nas redes sociais e teve um artigo que ela escreveu uma vez falando do impacto da tecnologia nas relações humanas. Então, isso que você está falando aí da tecnologia, e hoje em dia, né, com essa questão das reuniões virtuais, com o ambiente online de trabalho, o chat GPT, como que você enxerga que isso influencia as relações humanas, Pris? Primeiro, antes de responder, eu tenho que falar que é recíproco, né? A minha admiração e o meu amor por você. Bom, esse é um tema que tem me provocado bastante, né? A tecnologia está posta, faz parte das nossas vidas. Nós talvez aqui não sejamos nativos digitais, mas nossos filhos são, né? E as pessoas que trabalham conosco. Então a tecnologia é algo que hoje faz parte da nossa vida, como a alimentação faz parte da nossa vida. É inegável o valor dela e o quanto ela acelera a transformação das organizações, a possibilidade dos negócios, né, dos negócios existentes de se reinventarem e de novos negócios que surgem com a aceleração da tecnologia. Mas isso tem um impacto nas conexões humanas. Ao mesmo tempo que existe essa aceleração, né, do mundo, também existe uma desaceleração do potencial de conexão entre as pessoas.
porque a gente hoje fica boa parte do tempo dedicado às nossas telas, né? Então, isso nos pequenos exemplos, a gente está convivendo dentro de casa. Outro dia eu estava dentro da minha casa e estava trocando mensagem de WhatsApp com a minha filha que estava no outro quarto. E aí a gente, não, peraí, vamos conversar, né? Um pouco, olho no olho. Por que a gente está falando por WhatsApp agora, né? Então isso faz parte das nossas vidas, mas isso causa isso gera um fenômeno social. Tem vários estudiosos, né, olhando para esse tema e com essa preocupação. E a gente está vivendo uma época que alguns termos são inclusive fortes. Por exemplo, uma época de um autismo social. Né, as pessoas cada vez mais introspectivas, mais individualistas, mais preocupadas com a estética do que com a ética das relações, né? A gente está vivendo anomalias na nossa convivência. A gente está vivendo pessoas virtuais. Então, você entra numa reunião virtual, que já é virtual, já tem a distância virtual, e você conversa com bolinhas, né? Porque as pessoas fecham suas câmeras. Então, você conversa com as bolinhas. E com quem, na verdade, você está conversando? Tem um artigo que eu escrevi, inclusive, assim, a sua câmera, por favor, né? Pode abrir sua câmera, por favor? Porque quando a gente está à distância, a gente já diminui esse potencial de conexão, de viver a empresa, o cheiro da empresa, a troca do café, o abraço gostoso, né? O olhar, que às vezes a gente não reconhece, a expressão corporal quando a gente está à distância. E se a gente fechar a câmera, isso diminui mais ainda. Né? Então, tem um potencial impacto e a gente tem que estar atento, porque o ser humano, ele só é diferente de outros seres vivos porque ele tem a habilidade de se comunicar, de se conectar, de amar, de sentir. E o distanciamento, né, digital vai diminuindo, vai desagregando essas nossas relações. Então, assim, hoje a gente está aqui entre microfones, mas estamos olho no olho, demos abraços gostosos, matamos a saudade. Talvez se eu estivesse fazendo esse podcast da minha casa, eu não estaria sentindo as mesmas emoções que eu estou sentindo agora. Então, mas ao mesmo tempo, a gente propicia que muitas pessoas consigam estar participando com a gente aqui ao mesmo tempo dessa conversa. Eu falo assim, né, igual a tecnologia, ela tem um papel igual de um liquidificador, de espalhar, né? Então, quando o liquidificador gira, ele faz aquela força que espalha, né? A tecnologia faz isso, assim, a capacidade da gente se conectar em rede, esse é o grande potencial da tecnologia. Por outro lado, as conexões humanas fazem o movimento contrário, né? Elas não dissipam, elas agrupam. E é isso que a gente está precisando de relembrar todos os dias, a nossa capacidade como ser humano de provocar grupamentos mais sólidos, né? Então, aproveitando a oportunidade, eu gostaria de perguntar qual é a sua opinião sobre o home office, já que é um tema polêmico, um tema que as empresas estão discutindo, qual é o melhor modelo? Então, qual é a sua percepção do home office? Acho que a pandemia trouxe um aprendizado, que a pandemia misturou o que a gente antes separava por conveniência, que é a vida pessoal da vida profissional. E, na verdade, a vida é uma só. Não existe vida pessoal e vida profissional. Sempre foi assim, mas a gente, por conveniência, por didática, para ajudar o nosso cérebro a operar melhor, a gente separava essas duas coisas. Então, acho que a pandemia veio nos ensinar que a vida é uma só. Né? Que ao mesmo tempo que eu estou aqui fazendo uma reunião, meu filho está aqui atrás, me pedindo uma ajuda, né? Eu preciso fazer o almoço hoje e aquelas coisas todas acontecendo ao mesmo tempo. Então, acho que essas coisas mostraram uma realidade do ser humano e tornaram as pessoas mais empáticas, porque, né, talvez assim, se a gente recebesse uma ligação do nosso filho em outros tempos, a gente não ia falar, ou ia sair da reunião, falar baixinho. Hoje não, a gente está no meio da reunião, tudo bem nosso filho entrar, né? Então, acho que o nosso potencial empático nesse sentido de entender que todos temos vidas além do crachá, isso aumentou. Nós aprendemos também que existem outras coisas que a gente pode fazer além do trabalho, né?
reorganizando a nossa rotina. Então, quantas pessoas começaram a fazer esporte, quantas pessoas cuidaram melhor da alimentação, quantas pessoas conviveram mais com os seus filhos em função dessa possibilidade de trabalhar à distância. Por outro lado, isso tem uma perda dentro das organizações, que é quando a gente não está próximo, a gente não gera a conexão fundamental para as empresas, que é de fomentar a essência dessa empresa, de fomentar o olho no olho, de aumentar o potencial empático dentro das empresas, de perceber como é que o outro está, de fazer uma reunião diferente, né? Então, no meu ponto de vista, a gente tem que ser sábio para aproveitar o melhor das duas possibilidades, né? Qual que é o melhor dessas duas possibilidades? E as empresas hoje têm esse dilema, e não existe uma assim, o melhor é esse ou o melhor é aquele. O melhor é aquilo que é importante para a cultura daquela empresa. O que é que a gente precisa zelar? O que é que a gente precisa guardar? O que a gente precisa fomentar? Então, se a gente quer fomentar a qualidade de vida dos funcionários, por exemplo, ter a opção de ter 2 dias em casa, né? Às vezes tem empresa que está tendo 3 dias em casa, é super legal. Se isso não for um valor para essa empresa, né? Essa empresa quer, talvez seja um valor para ela, o contato humano, o contato físico, trazer para dentro de casa. Eu acho que depende muito da cultura da empresa. Então, não vejo o modelo certo, acho que a gente, né? Mas eu tenho um ponto de vista que o melhor dos dois mundos faz muito bem. PSDB ficou em cima do muro. Falou com muita... de consultor, Marco Antônio. Falou com muita sabedoria, mas não chutou a gol. Não vou chutar a gol. Eu entendi dela, muitas vezes, o híbrido, o modelo híbrido, talvez. É isso que eu tô falando. Então, Vamos criar um fato polêmico. Mas até o modelo híbrido, dependendo da organização, ele pode não funcionar, né? Eu, Prícila, sou adepta do modelo híbrido, desde que o momento presencial seja ressignificado. Porque também não adianta vir para dentro das empresas trabalhar online. Não vale. Né? Se eu saio da minha casa sempre, tenho que ficar na frente da minha tela do computador o dia inteiro fazendo reunião, eu posso fazer isso da minha casa. Então, acho que tem um desafio que é ressignificar o momento presencial. O que eu posso extrair do melhor do que nós temos juntos, né? Então, não é bem em cima do muro, não. Eu tenho uma opinião, acho que é ótimo a gente estar online, mas estar presencial realmente já pode acelerar muitas coisas. Outro dia mesmo, por exemplo, a gente estava fazendo uma reunião, uma equipe trabalhando num projeto de planejamento, o negócio não andava, todo mundo cansado. Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, vamos encontrar amanhã presencial? Em 40 minutos a gente fechou o planejamento. Por quê? Porque Estela, corta esse pedaço aí, Estela. Corta esse pedaço aí, Estela. Então, assim, eu sou adepta dos dois modelos desde que o presencial seja ressignificado. Perfeito. Então, vamos pular no outro assunto. Você corta também a parte que ele me xingou e falou que eu estou em cima do muro, tá? É isso, nós amamos você, nós devemos muita obrigação. Prícila, você participou da construção do nosso planejamento estratégico. Você participou do lançamento da nossa marca. Você participou do planejamento estratégico do nosso Instituto Social. E mais o quê? Bom, eu sou voluntária do IMAR. Fez o livro da Marina. Fiz o livro da Marina. Cadê o livro? Ajudei, né? Ajudou, você fez a revisão do livro, lembrei. Ajudei a publicar o livro, é verdade. Me arrumou o fornecedor. Eu apoiei na constituição de uma área de comunicação mais robusta, Muito né? bem. Fazendo o planejamento da área de comunicação aqui. Mas acho que o que eu mais fiz aqui foi amigo. Isso é verdade. Não, eu sei, a gente sempre aprendeu com você. Acho que a gente tem que conviver com gente melhor que a gente. Exatamente. Entendeu? Convivendo com gente melhor, a gente evolui. Então você puxou a gestão da Patrus para cima, entendeu? E eu queria que você falasse um pouquinho como você conheceu o Marco Antônio, como conheceu a Patrus. Essa história é muito bacana. Essa história é... Vou contar a minha versão, se tiver algo de diferente, você conta a sua depois. Claro. Bom, Marco Antônio
ele trabalha com uma entidade, né, que é o IPO, e o Eugênio foi o executivo que trouxe o IPO para Minas Gerais, né? Só para o pessoal saber, o Eugênio Matar Matar. da Localiza, verdade, tem que explicar aqui direitinho. Na época eu trabalhava na Localiza e uma das reuniões do IPO seria feita lá na Localiza, com a participação do Eugênio e do Salim na época. E aí o Eugênio me pediu que recebesse o Marco Antônio na Localiza para a gente poder combinar como é que ia ser esse evento lá, enfim, o que ia acontecer, e foi assim que a gente se conectou. Isso aí foi mais ou menos em julho de 2018, acredito, junho. Sua memória tá fraca. Tá fraca? Tá, tem muita história nessa história. Então, pois não, é. Ela me ligou, eu liguei pra ela, e aí ela me ligou, agora a minha tá fraca, agora eu não recordo. Mas o que eu achei bacana foi o seguinte, nós conversamos no telefone à noite, 7 horas da noite, de 7 às 8 horas da noite, no telefone, organizando a gestão do evento. Ponto. No dia seguinte, eu estava num evento da Patrícia Souto Maior, que estava sentado. E a gente se encontrou no evento da Patrícia, verdade. E nós ficamos amigos, e houve uma conexão enorme, entendeu? Eu identifiquei o talento dela, fiquei impressionado pela organização do evento, fiquei impressionado pela competência dela. Chamei para vir na Patrus para conhecer Maria e Marcelo. Foi ou não foi? Eu coloquei a data de junho de 2018 porque eu já, né, foi o período que eu estava planejando sair da Localiza. E eu falei com o Marco, ele falou, quando você sai da Localiza? Eu falei, dia 17 de setembro eu vou sair da Localiza, que foi o dia que eu entrei. Então eu quero terminar o meu ciclo na Localiza, 22 anos de empresa certinho. E aí eu vou abrir uma empresa pra mim, enfim, aí que ele me chamou pra vir. Eu sei que no dia 17 de setembro ele me ligou e falou, você pode vir na Patrus agora? Priscila, para você ver que os nossos planetas se alinharam, estão alinhados, precisa estar alinhados. Então, eu queria conhecer um pouquinho do que você está fazendo hoje. Qual que é o que a sua firma de consultoria desenvolve e trabalha dentro das organizações? Bom, hoje eu tenho me dedicado ao desenvolvimento de pessoas, especialmente desenvolvimento de lideranças, né? Então, acelerando essas lideranças para que elas tenham as competências, que não são as competências que a gente aprende nas escolas de gestão, né? Não são as competências do controle, do acompanhamento, da gestão, né? Mas são as competências das relações, que a gente chama das soft skills. E que isso passa por competências de mobilização de times, competências de comunicação, das relações interpessoais. Então, hoje eu tenho me dedicado, né, a acelerar essa competência dos líderes dentro das empresas, com treinamentos, workshops, mentorias, coach. E também tenho me dedicado a projetos de comunicação, que é a minha história de vida profissional, né? Melhorando as áreas de comunicação interna das empresas, trazendo um pensamento mais estratégico para dentro, né, dessas empresas que estão, às vezes, precisando de alavancar a sua área de comunicação. Então, é o que eu tenho me dedicado hoje. Então, você faz mentoria, então? Faço mentoria também. Então você pode ser a minha mentora. Posso ser sua mentora. Ô, louco, meu, vai ser um prazer Posso enorme. ser sua mentora. O seu DNA é um DNA que eu mais admiro. Você sabe disso. Sei. Ô, Pri, Metade do meu coração é verde, a outra metade é laranja e vermelho. É verde por causa da Localiza, viu, gente? É por isso que o Marco tá falando. Nessa sua experiência, a grande experiência em comunicação, em gestão de pessoas, em RH, você estava falando aí pra gente, como que você avalia que o perfil de uma pessoa pode afetar a comunicação dela, seja pro bem ou pro mal? O bom comunicador, a única característica comum de um bom comunicador, né, é o quanto ele é genuíno naquilo que ele diz, o quanto ele traz a verdade dele, o quanto ele se respeita naquele jeito de falar, o quanto ele respeita as suas potencialidades, mas também fica atento às suas armadilhas, né? Então, isso é o que é comum
nos bons comunicadores. As outras competências dependem daquilo que você é como ser humano, né? De como você se expressa, de o que você acredita, de como você elabora o seu raciocínio. E cada um de nós tem um combo diferente. Não tem jeito do Marco Antônio ter o mesmo combo da Renata, que tem o mesmo combo. Não, cada ser humano é único. Então, o bom comunicador, ele aproveita disso, né? Assim, de trazer aquilo que eu tenho de algo legítimo, genuíno, que é meu valor, e ele traz isso para as pessoas de uma forma legítima. Então, quando a gente tem autoconhecimento, isso facilita demais. Em geral, existem 4 estilos de comunicação que a gente pode ter, às vezes, o estilo mais dominante, um estilo menos dominante, mas a gente se distribui em 4 estilos de comunicação. Né? Um estilo mais racional, que gosta das coisas organizadinhas, passado, né? Começa lá começo, meio e fim, gosta de dados, gosta de fatos, é mais lógico no pensar. Tem um estilo mais reflexivo, que está mais no campo das ideias, da abstração, gosta mais do futuro. Tem um estilo mais pragmático, que gosta da ação, do fazer, né? Então, assim, são aquelas pessoas que, movidas a desafio, que tudo delas é dentro do fazer, o tempo delas é o tempo presente. E tem aqueles estilos, tem um estilo mais afetivo, que é aquele, né, aquelas pessoas que têm habilidade para poder roubar o coração do outro, né? E ela considera o outro como a primeira instância na comunicação dela. Todos nós temos esses 4 estilos. Alguns de nós têm esses estilos mais dominantes. Então, quando a gente entende o que significa cada estilo desse, as armadilhas de cada um, a gente começa a coordenar a nossa comunicação de uma forma maior. Eu, por exemplo, né, meu estilo dominante é reflexivo, que pensa nas ideias, nas abstrações, no futuro. Então, eu tenho que tomar cuidado, porque eu tenho um pragmático baixo, ou seja, eu tenho dificuldade de aterrissar na prática, muitas vezes, né? Então, eu tenho que compensar isso como consultora na minha fala, muitas vezes. Senão, eu vou ficar no campo das ideias, como é que eu trago isso para a prática? Então, a gente vai se educando nesse autoconhecimento. Então, mais ou menos é isso, bem rapidinho, né? Mas, eu, inclusive, aplico a CESP nos meus executivos que eu faço mentoria em comunicação para poder a gente trabalhar essas competências natas que a gente precisa se apropriar delas. E o papel dos líderes aí nessa mudança das organizações, nessa questão da comunicação? Como você vê o papel dos líderes aí no processo de transformação das organizações, de como a comunicação pode influenciar aí o papel dos líderes? A comunicação interpessoal é uma das competências eleitas pelo Fórum Econômico Mundial como as competências do futuro, né? E num mundo hiperconectado, comunicação hoje é fundamental. É por meio da comunicação que o líder expressa e direciona os seus times, né? É por meio da comunicação que ele modela a cultura. E quando a gente fala comunicação, a gente não está falando só no que a gente diz, mas na forma como a gente age, que tudo comunica, né, gente? Da forma como a gente age, da forma como a gente pensa, da forma como a gente expressa, da forma como eu não falo, porque muitas vezes eu não preciso falar para comunicar, né? Então, um bom líder, atento a isso, ele consegue acelerar processos de transformação. Primeiro porque ele dá as boas mensagens, mas ele também age sobre as boas mensagens que ele diz. Então, essa competência é fundamental em líderes que querem transformar. E os líderes têm a responsabilidade de fazerem o curso mudar se for necessário, né? São os líderes que fazem esse movimento, ou que é esperado que faça esse movimento. Embora exista a área de comunicação, a comunicação não é responsabilidade única da área de comunicação, né? Todos nós temos essa responsabilidade e ela é muito grande, principalmente na liderança, né? Principalmente na liderança. Se eu fosse fatiar, né? Isso aqui é um problema de comunicação. Vai lá na área de comunicação, esse aqui foi o líder que conversou mal conversado com o seu liderado, né? Então a gente tem que olhar para o processo de comunicação de uma forma mais ampliada. Então a comunicação é responsabilidade da equipe dirigente, a comunicação é responsabilidade dos líderes, a comunicação é responsabilidade das pessoas que trabalham na organização, porque elas geram conteúdo. Tem gente que são esses influenciadores internos, que às vezes influencia mais do que quem tem um cargo de liderança, né?
que a gente tem que olhar para elas com atenção. A área de comunicação tem um papel, então a gente tem que olhar a comunicação num modelo mais 360. Realmente é uma aula aqui de comunicação, eu vou dizer que é uma aula de gestão. Então, muitas saudades. Acho que o maior arrependimento foi ter desconectado com você. Acho que nós temos que conectar de novo. Então, Mas a gente só teve conectado pela distância e pelo tempo, mas não pelo coração, tenho certeza. Não tenho dúvida, pelo Instagram. Pelo menos no eu meu. te acompanho no Instagram. Você, entendeu? Marcelo, vocês Te estão. curto no Instagram. Então, mas você acabou o quê? Por circunstância, acabou não prestando mais serviço para nós. Eu tive uma aula com você um dia e eu gostaria que você repetisse a aula que eu achei de muito valor, que você me mostrou assim, qual é o sucesso de uma empresa. O que uma empresa tem que fazer para ter sucesso? Primeiro, acreditar que aquela cultura que ela tem é mobilizadora das pessoas, né? É a cultura que respeita a essência de onde essa empresa veio, mas a cultura também que impulsiona para o futuro. Então, às vezes, respeitando esses traços da essência, mas às vezes fazendo de um jeito diferente, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma excelente capacidade de planejamento, de olhar para a organização nas suas mais diversas nuances, né? O impacto no cliente, os seus processos, suas pessoas, seu papel social, e olhar isso assim, como é que eu estou hoje, como é que eu preciso estar à frente, né? E a gente pode chamar isso do planejamento estratégico, da visão estratégica, da ambição organizacional, seja qual for, mas essa capacidade de planejar esse futuro. E não adianta só planejar, né? A gente precisa ter uma boa capacidade de execução. Então, esse eixo combinado de planejamento e execução precisa de ser uma competência organizacional. E, ao mesmo tempo, hoje, eu acho que eu acrescentaria uma outra competência, além, né, daquilo que eu te coloquei, Marco, aquele dia, que é a competência de... A gente está num mundo tão incerto, tão rápido, de transformações tão velozes, que a gente não pode perder a capacidade de atuar no curto prazo. Isso as empresas não podem perder. Atuar no curto prazo, olhando processos, controlando suas organizações, fazendo a gestão, né, que precisa ser feita do negócio hoje, e que isso engole muitas vezes os executivos, mas cada dia está sendo mais importante olhar o longo prazo, é o que a gente chama de ambidestria organizacional, né? E o longo prazo que eu falo é assim, o que está vindo de tendência, o que vai impactar meu negócio, o que pode substituir meu negócio, que tecnologias vão me afetar, o que eu tenho que me apropriar, eu quero ser um seguidor, eu quero puxar esse mercado. Então, essa capacidade de olhar o curto e o longo prazo, né, é uma capacidade de equilibrar a permanência com a transformação. E que não é fácil fazer, porque são polos opostos, né? A permanência, aquilo que tem que permanecer e aquilo que tem que transformar. Então, isso é o eterno dilema, né, dos empresários. O que eu preciso resguardar hoje no curto prazo e o que eu preciso transformar? Você está falando simplesmente que a empresa tem que dar resultado no curto prazo, mas ela também tem que investir em tecnologias, em processos que vão impulsioná-la para o futuro. E isso gera custo. Isso compromete o resultado do curto prazo. Então, você tem que saber equilibrar, muito bem colocado. Eu ouvi essa... Tem que ter coragem para os dois, né, Marco? Tem que balancear os dois, entendeu? Tem que ter visão, tem que ter brilho nos olhos. Eu lembro que você falou de equipe comprometida. A equipe tem que estar muito bem comprometida, precisa ter disciplina. Disciplina. Então, e ali foi um dia inesquecível. Aliás, o Marco é um bom aluno, então, né? O problema é se ele está aprendendo a lição errada, porque eu não sei se a professora está tão boa assim, então... Eu tenho tanta história com a Priscila, mas eu tenho mas eu não posso contar todas as histórias. Ela já me deu cada pito, né? Ela já me pôs na linha, ela já me corrigiu, entendeu? Teve um dia que ela foi na minha sala e me corrigiu. Teve uma genial, essa é genial. Meu Deus, só que eu tenho medo. Nós estávamos numa reunião e a reunião, cada time puxava para um lado, cada departamento puxava para um lado. E o problema existia. Aí ela me chamou, me tirou da sala de reunião e me virou para mim e falou assim, mas Antônio, só eu e ela,
Mas, Antônio, foi um negócio seguinte. Se fosse na antiga empresa que eu trabalhava, seria resolvido dessa forma. Temos um problema. Vamos resolver? Vamos olhar para o futuro e não olhar para o problema. Lembra disso? Até porque, assim, problema, por si só, ele já é o problema, né? Mas o problema existe para ter solução e não para ter problema, né? Assim, minha conversa com ele foi assim, temos um problema, Marco Antônio. Nós vamos resolver isso ou nós vamos ficar aqui falando desse problema, né? Volta lá e faz isso. Vou fazer assim, ó. Marco, vou fazer assim agora, ó. Eu fico imaginando seu marido, viu? Seu marido, você deve pôr na linha. Eu sou instrumento de evolução espiritual dele na Terra. Ele vai direto pro céu. Ele vai direto pro céu. Louco, meu. Vou te falar, viu? Casar com mulher inteligente é uma escolha insensata. Não corta isso, viu? Entendeu? Casar com mulher inteligente é muito difícil. Entendeu? Porque o diálogo, ele é complexo. É complexo. Cheio de argumentos. Cheio. É ou não é, Renata? Com certeza. E ela, então, é uma ótima professora. Espetacular. Quando eu trabalhei com ela, eu lembro que ela tinha esse sonho de ser professora, né? E hoje você é professora. Você é professora da pós-graduação da PUC. Eu dou na pós-graduação da PUC e é online. Tá vendo? É online. É um curso super bacana, que é Comunicação, Diversidade e Inclusão nas Organizações. E que exatamente por ser um tema sobre diversidade e inclusão, ele é um curso online, porque a tecnologia permite incluir, né? Mas eu sinto falta do contato com os meus alunos. E eu converso com eles sobre as bolinhas. Falei, gente, é muito ruim dar aula para bolinhas, vamos abrir as câmeras, quem puder abrir. E outro sonho seu que eu lembro era fazer um mestrado. Fazer um mestrado. E você Eu concluiu sempre o mestrado. eu ia fazer meu mestrado antes dos meus 45 anos. Conta seu tema de mestrado, qual foi? Então, minha linha de pesquisa foi na área de liderança, né? Até porque esse meu reencarreiramento eu já queria investir nessa área de desenvolvimento de pessoas, né? Pela minha aptidão. Então, eu queria investir. E eu estudei a influência da liderança num trabalho, na percepção de um trabalho mais significativo. Né? Quando a gente percebe significado no trabalho, a gente é mais feliz, a gente trabalha melhor, a gente trabalha com brilho nos olhos, a nossa sensação de bem-estar é maior. Então, a minha pergunta era assim, como que os líderes influenciam o sentido do trabalho? Se influenciam, né? Porque se existe essa possibilidade de influenciar esse sentido, fazer pessoas mais felizes, por que não utilizar essas estratégias? Então, a minha pesquisa foi isso, entendeu? Esses papéis da liderança. E eu saí, né, com o que a gente chama na academia, com um construto, né, um modelo de análise para agora ser testado no doutorado. Então, mas aí o doutorado ainda estou pensando, eu vou fazer, mas não é agora, antes dos 60 eu faço doutorado. Mas o mestrado foi isso e foi uma experiência super bacana. Todo mundo falou, você não arrependeu de ter feito mestrado? Eu falei, não, eu faria de novo, inclusive eu estou até pensando no doutorado. Você é uma pessoa que sempre teve, assim, sempre trabalhou demais, né? Sim. Muito. Esteve aí em cargos de liderança, em várias empresas. E nunca parou de estudar. Nunca parei de estudar. Como que você concilia isso com maternidade? Nós estamos chegando aí amanhã, nós estamos gravando isso aqui véspera do Dia das Mães, né? A Priscila tem 2 filhas. Como que você concilia carreira, estudo, maternidade, vida pessoal? Essa é a pergunta de $1 milhão, né, gente? Mas assim, trocando a experiência. O trabalho, para mim, é um valor de vida. Eu aprendi com a minha avó. Emoção. Saudade da minha avó. Minha avó foi uma guerreira. Ela foi costureira a vida inteira. E deu aula de costura. E o último vestido que ela fez foi o dela com 90 anos, do aniversário dela. Minha mãe e minha tia compraram um vestido para a festa de aniversário, ela achou horrível, saiu, comprou o pano e foi fazer o vestido dela de 90 anos. Depois disso, ela não conseguia mais costurar. Então, minha avó, para mim, é uma referência de mulher, uma referência de... Minha avó era feminista,
de vida, né? E ela sempre falou comigo assim, minha filha, mulher tem que ser independente. Mulher tem que ser independente. E não perca nunca o valor do trabalho na sua vida, porque o trabalho é o alimento da alma. Quando a gente trabalha, e quando eu falo trabalho, eu não estou falando de ganhar dinheiro, né? Estou falando de realização. Quando a gente trabalha, está a serviço de algo que é importante, a gente se sente melhor, a gente produz para o mundo, a gente doa para alguém. Então, minha avó me ensinou isso para mim é um valor. E eu sempre me emociono porque eu, de fato, carrego esse valor do trabalho, né? Então, ainda, eu fiquei um período, tirei um sabático aí de 2 meses, né? Há uns 2 anos atrás, eu fiquei um período sem trabalho remunerado, mas eu não fiquei sem trabalhar. Eu li, eu fiz trabalho voluntário, enfim. Então, assim, tem esse valor e eu estou fazendo esse disclaimer todo para falar que é possível conciliar quando você ama. Você ama os filhos e você ama o trabalho. Fica pesado quando você não ama. Então, eu não tenho a sensação de peso. Agora, não é fácil conciliar o tempo, conciliar a atenção. E eu vivi, assim, um aprendizado na minha vida. Quando minha filha mais velha tinha 1 ano e meio, eu viajava demais. E isso gerou, assim, um efeito nela, né, da minha ausência. E aí eu cheguei decidida na empresa a pedir demissão. Eu não posso, não consigo mais. E aí eu cheguei decidida a pedir demissão, até que eu tive um insight, eu escutei de uma pessoa algo parecido com o que eu vou dizer, mas eu tive esse insight, eu falei, eu preciso fazer uma escolha. Ou eu sou uma executiva que tem filhos, ou eu sou uma mãe que trabalha fora. E eu preciso fazer essa escolha, porque essa escolha vai nortear as minhas decisões. De onde eu dedico o meu tempo, de onde eu escolho estar quando as 2 coisas estiverem acontecendo ao mesmo tempo. E eu escolhi ser uma mãe que trabalha fora. Então, as minhas filhas, a partir desse momento, depois veio a Lara, né? Mas a partir desse momento, eu nunca preteri, a não ser por casos muito extremos, uma reunião no trabalho a uma apresentação da minha filha na escola. E eu falei, gente, eu não tenho idade para mentir mais, né? Falar assim, eu vou no dentista e, na verdade, eu estou na apresentação da minha escola. Não vou mentir. Então, eu combinei isso com os meus chefes. Eu falei assim, olha, eu tomei a decisão que eu sou uma mãe que trabalha fora, então pode estar caindo o mundo aqui, se eu tiver que sair daqui, eu vou sair para poder estar à disposição das minhas filhas, para curtir a infância delas. E esse trato que eu fiz comigo me ajudou a equilibrar isso melhor, né? O equilíbrio de tempo continua sendo difícil, mas o equilíbrio no meu coração me deixou mais leve, mais plena para fazer os 2. Então, eu escolhi ser uma mãe que trabalha fora. É isso. Muito bom. Nós vamos ter que editar isso aqui e lançar amanhã, já que o Dia das Mães é no domingo, entendeu? Mas a gente tem um importante para lançar hoje. Hoje já lançou, né? Hoje a gente tem um importante para lançar, que é de outra mãe. Essa mãe é muito preciosa. Muita sabedoria. Mas esse mês é o mês das mães, então ainda dá tempo. Tá, Renata, missão dada. Eu pergunto, qual vai ser a próxima missão? Qual que é a próxima meta? Minha próxima meta? Eu tenho tantas metas. Minha próxima meta é continuar viajando, porque eu tenho viajado bastante, então assim... Tenho acompanhado. Tenho viajado bastante. Viajado a passeio, tá, gente? A trabalho eu viajo toda semana, mas estou falando viajado a passeio, né? Então, continuar viajando. Eu tenho uma missão de dar para as minhas filhas os recursos emocionais, os recursos de valores que elas precisam, né? Para elas poderem crescer sadias, fortes e também fazerem suas opções de vida. Então, isso para mim tem sido uma grande meta, né? Eu ter condição de fazer isso. Eu tenho uma meta de saúde. Eu não pretendo viver até os 100 anos, porque eu vou ficar meio doida e eu vou dar muito trabalho. Mas eu quero viver a minha idade avançada bem. Então, eu voltei a nadar, né? Eu fui nadadora na minha adolescência, voltei a nadar agora. Eu nado numa equipe master, que a idade média é 60 anos. Eu tenho 49, então você imagina meus colegas quantos anos têm. Tem uns
75, 80, eu fico vendo assim, como eles são saudáveis, né? E alegres, e disponíveis, vão nadar brasileiro. Então, eu me inspiro neles, eu quero ter uma vida avançada, saudável, que eu consiga aproveitar, curtir meus netos, né? Que um dia virão, espero. Então, eu tenho algumas metas. E metas profissionais, né? De continuar me realizando. Dinheiro é importante, mas ele não é o que me move. Então, eu tenho uma meta de continuar me realizando profissionalmente e de uma forma que eu também possa ter esses espaços para poder cuidar de mim, cuidar das minhas filhas, viver a vida, né? Que a vida é rápida, bem rápida. Ó, então eu tenho aqui algumas perguntas, tem que ser objetivo, nós combinamos de fazer 40 minutos, fazer bem, não tão longo. Vamos lá, uma referência de liderança. Ô louco meu! Respondeu pra mim, você não vai responder. Porque eu fiquei apertada com tanta gente. Eu já sei, você já respondeu Não, eu já sei que você vai responder. Claro que não sou eu, entendeu? Eu acho que uma referência de liderança é meu pai. Saiu bem, né? Saiu muito bem. Saiu bem. Um livro que marcou a sua vida. Um livro que marcou minha vida foi um livro que chama Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux, que foi um livro que me mobilizou assim para começar a entender esses movimentos de transformação, né? E que me marcou porque ele fala assim, da importância do propósito, e seja o propósito do nome que for, né? Se apegou ao termo aqui, como uma cola nas organizações. Então, esse foi um livro que me marcou, assim, mudou minha cabeça. O que eu aprendi de liderança? Que liderança, você não precisa de ter o cargo, né? Liderança é uma capacidade de influenciar o outro. Você pode ser líder de si mesmo, você se influenciar, você pode ser líder dos seus pares, você pode ser líder dos seus amigos, mas é a capacidade de influenciar alguém a sair de um lugar e ir para um lugar melhor. Então, acho que foi isso que eu aprendi de liderança. Então, para finalizar, na cápsula do tempo, se você quiser passar para gerações futuras, dos líderes que você é, para os líderes do futuro, o que você deixaria de legado? O que você recomenda para os líderes do futuro? Pesada a pergunta? Não, leve. Prestem atenção nas pessoas. Né? As pessoas são muito maiores do que a função que elas ocupam, o crachá que elas têm, o lugar que elas ocupam nas organizações. Prestem atenção nas pessoas. Muito bem. Então, vou te dar mais uma característica do líder que você acabou de colocar para nós aqui, né, Renata? Da adaptabilidade. Extremamente adaptável. Sentou aqui, E brilhou, deu um show, né? E brilhou. Meu uma coração aula, tá batendo forte. 0800 para os colaboradores da Patrus, vai estar lá no YouTube, entendeu? É por isso Toda que eu a amo essa mulher, tá experiência. vendo? É apaixonante. Não é? Ela é. Muito obrigada, viu, pela surpresa, por estar aqui hoje. Patrus realmente é uma empresa, assim, no meu coração. Um dos exercícios que eu faço diariamente é o exercício de gratidão. E é o que eu sinto por essa empresa, né? Eu fiquei, acho que minha sexta acabou, sextou hoje, gente. Meu coração feliz, tô com o coração em festa, sextou. Então, muito bom. Então, é isso aí, né, Renata? Gente, Obrigada. muito obrigada, Pri. Obrigada. Essa canequinha é o nosso presente, né? Todo mundo que senta nessa cadeirinha leva a caneca do Patrus Cash. Você pode mostrar para todo mundo, né? E a gente realmente agradece pela aula que você deu, pela alegria que você inunda aqui o lugar onde você senta. A gente fica muito feliz de estar perto de você. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Um beijo para os meus amigos da Patrus que eu não vejo há muito tempo. E espero estar mais próxima de vocês. Com certeza. Então tá. Gente, esse foi mais um episódio do nosso Patrus Cast. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.